Olá, pessoal, aqui é a Tati Moraes, professora de arte de vocês. E nós vamos falar hoje um pouco sobre o capítulo 4, o módulo 4, luz e som. Muitos artistas costumam utilizar o efeito de som e luz em suas obras. Geralmente são obras de arte interativas. Esse recurso ele é muito interessante. Eu vi recentemente um museu que ele utiliza esse recurso de enquanto as pessoas estão ouvindo, sobre a história do museu, a história dos personagens, das pessoas que viveram ali na casa, eles acabam tendo um espetáculo de luz e imagem. Então, assim, à noite, é muito colorido, é muito bonito. É algo que chama muito a atenção das pessoas. Então, eles acabam utilizando esse recurso porque ele acaba sendo muito interessante. Alguns artistas visuais estudam o comportamento da luz, procurando entender como os fenômenos luminosos interferem na percepção das cores. E levando em consideração isso dos artistas utilizarem a luz e a imagem para produzir obras, eles acabam tendo que fazer um estudo mais aprofundado de como funciona a luz, como funcionam as cores, que compõem a luz, e a imagem e o som. Então, geralmente são artistas que acabam optando ou por performance ou por obras mais interativas. Como essa primeira obra que está no painel de vocês, Light Space, não sei se eu pronunciei correto, a professora de inglês não está aqui para me corrigir no momento, é uma obra da Bauhaus, é uma escola alemã, ela é uma escola de arte e arquitetura. Ela costuma ir, nessa escola, ela funciona como uma escola técnica. Ela tem vários cursos, que eles são cursos mais práticos do que teóricos, Tem a teoria, mas eles são cursos bem práticos. E eles têm no passado, que essa escola ela já não funciona mais, mas ela tinha pessoal que mexia com arquitetura, pessoal que mexia com tecido. Então, assim, eles faziam obras de arte sempre utilizando desses recursos que são um pouco mais diferentes. A obra Light Space Modulador foi apresentada em 1930 em Paris pelo húngaro, não vou conseguir pronunciar o nome dele, László Moholy. O artista começou a construir o objeto quando era professor da Bauhaus, escola alemã de arquitetura e artes aplicadas. Essa escultura é uma máquina giratória. Entre outros elementos de destaque, há uma luz que atravessa vários tipos de superfície metálica, projetando sombras em movimento no espaço. Trata-se de um dos primeiros objetos chamados cinéticos. Pessoal, para quem não sabe, a arte cinética é a arte que ela utiliza o movimento, tá? Essa obra, ela tem a movimentação dela, ela faz a movimentação, ela foi construída para isso. Então, ela utiliza de arte cinética. Do lado, a gente tem uma tirinha. Esse autor, ele faz uma brincadeira com a cor verde. Ele escreve uma tirinha como se ele estivesse fazendo uma entrevista com a cor verde. E ela é uma das cores que compõe a escala cromática. E o verde, ele é uma mistura de outras cores, do amarelo com o azul. Então, ele faz uma brincadeirinha aqui. Daí, na apostila de vocês tem a tirinha inteira, deem uma olhadinha. Aí a gente tem na outra página uma pintura, interferência cromática. Essa pintura, ela confunde um pouco a mente da gente. A gente consegue estar vendo várias escalas de cores, Essa pintura, ela brinca com a escala cromática. Deixa eu pegar aqui. Desde a década de 1960, o artista venezuelano Carlos Cruz Dias explora o comportamento das cores baseado em vários procedimentos. Muitos de seus trabalhos
como a interferência cromática, traduzido para o português, são construídas com filetes de alumínio justapostos, nos quais linhas de cor são impressas de tal maneira que o espectador enxerga cores que não estão presentes na pintura. Ele realiza experiências explorando a mistura óptica de cores. Então, assim, não existem todas essas cores na pintura, é a forma como ele faz o trabalho que faz você ter a impressão de que você está vendo todas essas cores da escala cromática. A gente vai ver do outro lado uma escultura chamada Pindorama. Uma curiosidade, para quem não sabe, Pindorama foi um dos nomes do Brasil no começo. Essa escultura é um instrumento musical não convencional desenvolvido pelo músico suíço brasileiro quando lecionava na Escola de Música da Universidade Federal de Salvador, feito para ser tocado por vários músicos ao mesmo tempo. Vocês podem ver que eles têm várias partes que dá para você soprar esses canudinhos. Além desse instrumento, ele produziu outros 150 objetos, os quais classificou como plásticas sonoras, usando cabaças, ferro velho, tubos plásticos. Neste período, o artista influenciou uma geração de jovens músicos, como Tom Zé, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Depois participaram do tropicalismo. Vocês podem ver que ela é, ao mesmo tempo, uma escultura, uma obra de arte e um instrumento musical. Então, você consegue estar interagindo com a obra, né? Você consegue estar produzindo som. Na outra página, a gente tem uma estrutura interativa, Totó Treme Terra. Eu achei esse nome muito engraçado. Shelpa Ferro é um grupo de artistas multimídia. Multimídia quer dizer que eles utilizam várias mídias diferentes, né? Pode ser o som, a arte. Composto pelos cariocas Luiz Zerbini Barão e Sérgio Meckler. Também não sei se estou pronunciando o nome dele certo. A escultura Totó Treme Terra depende da manipulação de alguém para emitir sons e convida o espectador para uma partida de futebol entre seleções do Brasil e da Argentina em uma mesa de pebolim, não consigo pronunciar também. Note que foram acopladas ao brinquedos caixas acústicas e iluminação que amplificam a sensação lúdica de estar em um estádio de futebol. Então, ele utiliza esse recurso do jogo, né, da brincadeira, do movimento, do som. Então, é uma escultura bem interessante. Tenho certeza que as pessoas acabam achando legal e utilizando e vendo a escultura por causa dela ser interessante. Essa é uma das vantagens da arte visual. Na arte visual, você consegue utilizar vários tipos de mídias diferentes. E a gente acaba empregando muita tecnologia. Então, isso de você brincar com som, com movimento, com cores, luz, é uma característica das artes visuais. Você consegue montar uma obra em que o espectador ele participa da obra. Então, é um recurso muito interessante, principalmente na atualidade, que as pessoas não têm muita paciência para ir, por exemplo, no museu e ficar observando uma obra. Se você fizer uma obra que seja interativa, que as pessoas consigam participar dela, ela acaba chamando muito mais atenção do que você ficar observando um quadro, por exemplo, que não faça nada. Que você fica lá só olhando e observando. Não que seja ruim, eu adoro, mas, né, como eu disse, as gerações atuais, elas têm um pouquinho menos de paciência para as coisas. Essa último item do painel de vocês é um músico que ele utiliza um berrante. O músico popular instrumental Hermeto Pascoal é conhecido no mundo todo por sua curiosidade em relação ao som. Desde criança foi sensível aos sons do cotidiano de animais, plantas e objetos para compor suas músicas. Entre 1960 e 90, elaborou instrumentos com elementos inusitados, trazidos de ambientes rurais e urbanos. Não sei se vocês já viram isso daí, mas quem mora em sítio, já morou em sítio fazenda,
Ele é feito do chifre do boi e ele é utilizado para chamar os bois, mas ele também pode ser utilizado como um instrumento musical. Em seu trabalho, combina música com sons da natureza. Suas apresentações são repletas de improviso e criatividade. Ele já produziu mais de 600 gravações e possui milhares de músicas inéditas. Bom, por hoje é só. A gente vai continuar na aula que vem, né? E fiquem com isso. É interessante, se vocês quiserem estar buscando sobre o tema, tem vários artistas que utilizam de obras interativas e utilizam esse recurso de som e luz, tá bom? Depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouco mais a parte teórica mesmo, um pouco mais explicadinha, tá bom? Beijinho, tchau pra vocês.